vamos fazer mais uma leitura, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos de 2 a 10. Vamos nos colocar em pé para essa leitura, vamos ler todos a uma só voz. 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 10. Vamos ler juntos? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso intento, meio de como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Te louvamos, ó Pai, pela nossa vida, pela salvação. Te louvamos, ó Pai, por este exemplo dos irmãos aqui, que buscaram, cresceram na fé, testemunharam desta fé. E que o Senhor Deus esteja nos abençoando também neste momento, ó Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra, ser alimentados e também participarmos da ceia, da nossa aula, ó Pai, deste dia, ó Deus. Nós assim agradecemos e pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Uma passagem muito rica, mas eu quero me limitar aqui a esses versículos finais, quando fala que eles, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Questão da mudança que foi ocorrida na vida daqueles irmãos pela pregação, pela conversão deles. E aí diz: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho. A mensagem que está em nosso boletim, ela fala a respeito dessa questão, que nós somos salvos da morte para a vida. A questão aqui é que muitas vezes nós enfatizamos um lado da questão da salvação e esquecemos de enfatizar este segundo lado, que é a vida. Eu li uma passagem no texto de Tozer que ele falava sobre isso. Eu vou ler só o finalzinho aqui do que ele diz. Nos preocupamos em demasias do que fomos salvos, em vez de focar para que fomos salvos. Então nós sabemos que essa percepção mais abrangente da salvação é muito importante.
Nós somos salvos do quê? Da morte, do pecado, mas para quê? Então nós precisamos atentar não só do que fomos salvos, mas para que fomos salvos. E essa passagem de Tessalonicenses traz bem essa diferença, né? Quando ele diz: vocês deixaram os ídolos, vocês foram salvos da vida de pecado, de seguir os ídolos, a maldade. E aí ele diz: vos convertestes a Deus para quê? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho. Enquanto nós aguardamos, né, a segunda vinda de Jesus, nós servimos a Deus. E é importante essa realidade, né? Aqui o texto diz que essa realidade na vida daqueles irmãos impactou toda uma comunidade, porque aqueles irmãos testemunharam a verdade, falaram a verdade e assim proclamaram a verdade. Ainda uma frase de Tozer diz que o mundo vazio, desocupado de nossos pecados e falhas, é rapidamente preenchido pelo bendito Espírito de Deus, tornando tudo novo com a sua presença. É necessário esvaziar, né? Mas é necessário voltar. Da mesma forma que você não pode misturar as duas coisas, ora você se posta como santo, ora você se posta como um incrédulo, ou tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós não podemos simplesmente limpar sem voltar a fazer algo que seja bom, que seja correto, que seja de servir a Deus. Tem uma frase que diz que você não pode escrever numa lousa sem antes apagar, né? Um professor sabe muito bem disso. Você tem uma lousa lá cheia, você tem que passar, apagar tudo, aí depois você começa a escrever. Mas o que adianta uma lousa vazia, sem nada escrito? Não serve para nada. Então nós precisamos ser limpos, mas assim ao mesmo tempo ser preenchidos por Deus. E é o que ele diz aqui, que o Espírito Santo de Deus, ele torna tudo novo. Ele vai mudando a nossa vida. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós servimos a Deus. Tem uma outra passagem que diz que nós somos feituras de Deus, é Efésios 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E essa palavra feitura, ela tem como uma tradução poema. Então é uma palavra muito bonita, né? Nós somos poema de Deus. E o que é um poema, né? Eu não sei quantos têm habilidade de escrever poemas, né? Às vezes, se você vai tentar, fica feio, né? Fica aquela rima, né? Sem graça, né? Mas quem tem facilidade, ele faz assim uma forma tão bonita, que aquelas palavras, né, elas bem ajustadas, em harmonia, elas quase que parecem uma música, né, algo bonito. E repare que são palavras comuns. O que muda? É aquele que desenhou, aquele que escreveu através dessas palavras. E é uma comparação boa que nós podemos fazer. Nós somos pessoas comuns, mas nas mãos de Deus, nós somos poema. E aí Deus vai desenhar, Deus vai escrever lindas frases, lindas coisas na nossa mão. Estamos falando de palavra. Você vê que pessoas também pegam palavras comuns para xingamentos, para fazer piadas que não têm agrado, para falar maldades e malícias. Por quê? Porque essas pessoas estão sob a influência do inimigo, do mal, das coisas ruins. Mas nós não, irmãos, nós somos poema de Deus, somos feitura dele. E o que Deus faz? Deus faz boas coisas através de nós. Um poeta, a partir dessas palavras desconexas, escreve uma linda poesia. Deus, através de nós, ele faz coisas boas. E nós estávamos mortos, como diz Efésios 2, lá no versículo 1. E Deus nos deu vida. E o que Deus fez? Deus nos transformou, Deus nos preparou. Quando a gente vê alguma coisa, a gente pergunta, né, às vezes, quem fez isso? Onde você comprou isso? Porque a procedência é muito importante.
E a gente pensa em relação à questão da nossa vida, o importante é da onde nós estamos vindo. Se nós estamos vindo de Deus, nós somos de boa procedência, e assim Deus escreve boas coisas. E a questão que nós queremos deixar aqui nessa manhã é isso: o que Deus tem escrito através das nossas vidas? Uma mesma caneta pode escrever coisas totalmente diferentes. O que importa não é a caneta, né, irmãos? É a mão de quem está. Um artista pode fazer uma pintura, um poeta pode escrever uma poesia. O que Deus tem escrito através das nossas vidas? Então, para que a gente possa viver essa realidade, nós precisamos nos colocar mais e mais nas mãos de Deus. Então, que Deus nos ajude a compreender essa diferença, em ver a salvação de forma mais completa, mais abrangente. Eu sou salvo do que e para quê? Eu sou salvo do pecado e da morte, para ser servo, para ser utilizado nas mãos de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa manhã, pela Tua palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de nos reunirmos aqui na Tua presença, diante da mesa do Senhor. Agradecemos a Ti, ó Pai, por tão grande salvação, e é por Jesus que nós podemos ser transformados, e nós podemos ser salvos para Te servir, ó Deus. E que o Senhor Deus nos ajude, ó Deus, a sempre olhar desta forma, Pai, a nossa vida, ser agradecidos pela salvação, ser agradecidos pelo perdão, mas ao mesmo tempo, ó Deus, nos expor nas Tuas mãos para servir ao Senhor, ó Deus, e assim testemunhar nesse mundo tão carente de pessoas, de boas obras, de boas notícias, de boas palavras, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque não depende de nós, mas nós sabemos que depende de nós estarmos nas Tuas mãos, estarmos na Tua presença, guiados pelo Teu Espírito, e que assim seja, ó Deus, dia a dia, que possamos crescer na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.